Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se também presentes, como se estivessem juntos a nós, sintam-se abraçados. E antes de mais nada, é imperioso realizarmos aquele movimento de maior introspecção, em que nos voltamos para dentro de nós, em que, por um pouco de tempo, colocamos de lado as memórias dos acontecimentos do dia, da semana, das perspectivas, para depois daqui. E nesse movimento nós buscamos uma integração maior com essas forças superiores que estão em nós, nos rodeando. Desses nossos irmãos que já estão presentes aqui desde há muito tempo, organizando as tarefas, os trabalhos, desempenhando funções inúmeras, saturando o local de energias elevadas, benéficas, positivas. E nesse processo de sintonização, nós vamos aos poucos sentindo o nosso corpo relaxar, sentindo a nossa mente desanuviar-se, o coração batendo de modo mais harmônico, e assim, respirando em outro clima, nós estaremos verdadeiramente aptos a absorver o alimento espiritual que o Espiritismo nos oferece. Que Deus, Pai amoroso de todos nós, abençoe a nossa noite, que ela possa ser, como será, benéfica, instrutiva e plena de orientações para que nós continuemos a caminhada na nossa existência rumo à perfeição espiritual. Que assim seja. Seguinte, pessoal, dando continuidade ao último capítulo do livro Obras Póstumas, nós começamos a tecer alguns comentários na semana passada acerca da chamada Constituição do Espiritismo. A Constituição do Espiritismo, a grosso modo, seria mais ou menos uma estruturação do movimento espírita. Nós vimos que Allan Kardec era um indivíduo que trabalhava não somente na parte teórica da doutrina, mas ele tinha uma imensa preocupação em como fazer a doutrina espírita progredir, se robustecer, ser divulgada da maneira mais rápida possível, mantendo seus princípios básicos. Então nós vimos na semana passada a exposição de motivos, nós vimos na semana anterior a questão dos cismas, que são as divisões, possíveis divisões a surgir no movimento espírita, e hoje nós vamos falar a respeito do chefe da doutrina. Quando Kardec ainda estava encarnado, ele mesmo tinha uma preocupação a respeito do futuro do movimento espírita, após o desencarne. E não somente ele, mas todos os espíritas convictos, todos aqueles que amavam a doutrina, se perturbavam um pouquinho a respeito dessa possibilidade, dessa certeza. Um dia o mestre não estará mais encarnado entre nós. Quem chefiará a doutrina espírita? Quem será aquele indivíduo que se tornará a referência do movimento espírita? Ou será que o espiritismo poderia prescindir de um chefe, deixar uma coordenação central de lado e prosseguir simplesmente com os grupos, cada um no seu canto? Será que isso não faria a doutrina espírita se desviar do seu foco principal?
Será que isso daí não seria um prato cheio para aqueles que combatiam a doutrina encontrar ali, naquele movimento sem coordenação, uma maneira de atacá-lo com vigor, descaracterizando-o nos seus princípios básicos? Então, a necessidade de uma chefia, de uma orientação, de uma referência, se fez bastante presente enquanto ainda Kardec estava encarnado. Ele, Kardec, escreveu aqui, nesse item, chefe do Espiritismo, que esse chefe que tomaria o seu lugar, né, deveria ter uma necessária autoridade moral. Seria aquele indivíduo que faria basicamente o trabalho que ele estava fazendo. Centralizar os trabalhos, os estudos, as observações, dar um impulso à doutrina, à divulgação, enfim, tomar o lugar dele, ficar no lugar dele, quando ele desencarnasse. Essa chefia deveria ter uma força e uma estabilidade suficientes para aguentar as tempestades, aguentar as dificuldades. Nós vimos nesse estudo de obras póstumas, principalmente na segunda parte, o quanto que a elaboração da doutrina espírita exigiu, não somente emocionalmente, mas fisicamente do codificador da doutrina. E a doutrina crescendo ia pedir mais força por parte daquele que iria chefiá-la. Bom, quem iria chefiar então a doutrina? Quem seria esse sujeito? Aliás, como que ele chegaria lá? Por aclamação? Ou seja, todos os espíritas de todas as partes do planeta, eles aclamariam um indivíduo para ser o chefe da doutrina? É impossível isso. Cada cabeça uma sentença. O que eu acho que é uma pessoa boa para poder dirigir o movimento espírita pode não ser uma pessoa boa para outro indivíduo. Então isso daí seria inviável. Será que o indivíduo poderia se impor por conta da sua própria autoridade? Ele chegar e de repente falar o seguinte: ó, eu tenho tantos anos de movimento espírita, desempenhei esse trabalho, fui dirigente, fui presidente, fui passista, fui isso, fui aquilo, eu tenho autoridade suficiente para dirigir a doutrina espírita. Será? Primeiro que o indivíduo que colocasse dessa forma as suas condições, simples ele já não é. Concorda comigo? Bastante orgulhoso. E isso daí já colocaria de lado essa mesma pessoa. Porque a doutrina espírita clama, né? E tem as suas bases na simplicidade, na humildade, no completo desinteresse de ordem material. Então alguém se expor dessa forma, se colocar dessa forma, complicado. Mesmo porque poderiam surgir vários pretendentes. Não, mas você tem 30 anos de espiritismo, eu tenho 32 anos, então eu sou melhor que você. Você não trabalhou na assistência social, eu trabalhei. Já imaginaram? A bagunça que isso ia virar. Ia ser até engraçado. Ia ser complicado. A doutrina ia se fragmentar, ia se partir em inúmeras pequenas seitas. Tem um mundo real isso aí. Exato. Não tenha dúvida. É o que iria acontecer. Bom, mas há a necessidade de uma chefia. E ele coloca aqui, Kardec, as possibilidades. Admitido que surja alguém com todas as qualidades. Imagina uma pessoa ideal para dirigir um movimento espírita. Alguém, vamos dizer assim, do perfil de Kardec, igualzinho ele. Essa pessoa poderia chefiar o movimento espírita de maneira excelente, fazendo a doutrina crescer, progredir, ser bem divulgada, mantendo seus princípios básicos, aquele caráter progressista. Mas esse sujeito não é eterno. Uma hora ele vai desencarnar. Aí, de repente, ele desencarna, surge outro não tão bom quanto ele. Às vezes com ideias um pouco pessoais. Ou alguns com ambição de ser o chefe. Outros com as ideias pré-concebidas ali de destruir o movimento por dentro. São todas possibilidades. Não poderia acontecer? Poderia. Bom, mas nós somos a doutrina dos espíritos. Será que os benfeitores espirituais não poderiam indicar alguém? Né? De repente, em reuniões mediúnicas de todos os centros espíritas, os mentores aparecerem e falarem assim, ó, coloca o fulano lá como chefe, que ele vai ser bom. Será que os espíritos fazem isso?
Eles não fazem isso, gente. Conforme o seu Gilberto comentou agora há pouquinho, os bons espíritos vêm, eles orientam, né? Eles nos dão bons conselhos, principalmente a respeito da parte moral da nossa existência, mas eles não assumem a nossa tarefa sob o ponto de vista material. Porque isso seria privar a gente de um crescimento nesse sentido. Então, nunca que eles iriam fazer esse tipo de coisa. Eu estou falando dos desencarnados, dos benfeitores espirituais. Chegaram a uma reunião mediúnica, né? E, vai ser o fulano. Ainda mais porque nós sabemos que as reuniões mediúnicas dos diferentes centros não são totalmente iguais entre si. Há aquelas boas, elevadas, há aquelas mais ou menos, e existe aquelas francamente ruins. Não é? Que tipo de espírito vai se comunicar em reunião francamente ruim? Ou em reuniões de meia boca? Quer dizer, de repente está lá o obsessor se comunicando numa reunião mediúnica ruim e indicando alguém que ele sabe ser péssimo para chefiar a doutrina espírita. Já imaginaram a bagunça? Kardec era um sujeito muito atento a esse tipo de coisa, né? Ele falava o seguinte, nós não podemos dar às engrenagens do movimento espírita, né, dificuldades maiores, porque senão elas não vão rodar harmonicamente entre si. Então esqueça a questão de um chefe. A ideia que ele tinha era constituir uma direção central, uma comissão central, que seria, nas ideias dele, forte, estável, que corresponderia a todas as necessidades do movimento espírita e que se colocaria como uma barreira intransponível frente às agressões. Então, o chamado chefe da doutrina espírita não seria uma pessoa, mas um conjunto de pessoas, que Kardec denominou como sendo uma comissão central. Até aqui, algum comentário? Observações? Dúvidas? Vamos passar então para a chamada comissão central. Ele começa aqui falando o seguinte, aquilo que a gente já sabe, que durante o período de elaboração da doutrina espírita, os trabalhos tiveram que ser centralizados numa única cabeça. Os princípios básicos da doutrina, a reencarnação, vida após a morte, mediunidade, evolução espiritual, vida em outros planetas, eles surgiram, eles pipocaram de diferentes centros, de diferentes pontos, na forma embrionária. Mas eles tiveram que forçosamente se convergir a um centro, a uma única cabeça, para ser elaborada a doutrina, para que haja uma harmonia entre as diversas partes. Esse centro, essa cabeça, era Kardec, conforme aquilo que a gente já sabe. Então, no início do movimento espírita, houve essa necessidade. Mas depois, o que era necessidade passou a ser inconveniente. Porque o movimento foi crescendo, foi se complicando, foi se tornando cada vez maior. O peso da responsabilidade era muito grande. E já imaginou? Imaginaram? O peso dessa responsabilidade na cabeça de uma única pessoa. Ia chegar um momento que uma única pessoa não ia aguentar fazer tanta coisa, tantas tarefas, tantas atribuições. Não ia ter jeito. Então daí a necessidade de, ao invés de várias pessoas coordenarem o movimento espírita. E mesmo porque, com várias pessoas, haveria uma garantia importantíssima. Não existiria a possibilidade de surgir uma pessoa com ideias diferentes para desvirtuar o movimento espírita. Cada cabeça seria um voto na chamada comissão central. Então, como que Kardec imaginou isso daqui? Uma comissão composta aí de 12 membros e 12 conselheiros, que deveriam preencher certas condições indispensáveis. Essa comissão elegeria um presidente por um ano, e que a função desse presidente seria puramente administrativa. De que forma? Tocar o barco no que diz respeito às decisões do conjunto dessa comissão central. Verificar se está havendo um bom andamento das coisas,
manter os indivíduos unidos, dar apoio àqueles que precisassem, enfim, uma função puramente ali administrativa. Esses seriam os verdadeiros chefes da doutrina. Porque, levando em conta que um lá tivesse uma ideia meio torta, meio esquisita, ele seria um voto. E seria voto vencido, frente aos outros. Ah, mas espera aí, mas vamos imaginar então que esses 12, dos 12, 10, de repente começam a surgir ideias negativas e ruins para o futuro da doutrina. E aí? Como é que controla esse povo? Kardec imaginou também um mecanismo, através dos chamados congressos ou assembleias gerais, que iam acontecer em tempos. Então essa comissão será garantias de estabilidade e de funcionamento para que a doutrina espírita pudesse crescer de maneira estável, forte, com o objetivo de bem divulgar os princípios básicos do espiritismo. Isso aconteceu? A gente viu que não. A gente viu que Kardec desencarnou. Nós vimos que a direção do movimento espírita ficou meio que dividido ali para duas pessoas, a Madame Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Kardec, e Pierre Guitin Leymarie. E nós vimos que com o passar do tempo, o Leymarie foi deixando a senhora Allan Kardec meio que de lado, como se fosse uma presidente de honra, um enfeite, e ele que tomava as decisões ali do movimento espírita. E nós sabíamos que Kardec tinha feito um caixa do espiritismo. Que aquele caixa deveria ser usado para o movimento crescer. E Leymarie usou aquele caixa para outras coisas. Nós vimos que ele fundou uma sociedade que não tinha nada a ver com o espiritismo, especificamente, com outras ideias. Nós vimos que ele foi desvirtuando a questão da própria revista espírita. Quando nós comentamos acerca do substituto de Kardec, há umas sextas-feiras atrás, nós vimos que durante pelo menos ali uns 20 anos, o movimento espírita ficou meio periclitante e perdeu força. Ele só começou a respirar novamente na França quando Leon Denis e Gabriel Delany começaram a ganhar proeminência. Nós vimos isso, né? Isso durou algumas décadas, até o pessoal desencarnar na década de 20, e aí o movimento espírita da França caiu bastante, embora já houvesse uma federação aos moldes, né? A Federação Espírita Francesa, que existe até nos dias de hoje, né? A própria Federação Espírita Brasileira foi fundada em 1884, se eu não me engano, né? E ela se tornou como que uma referência para as demais instituições espíritas dos outros países, né? Sinceramente, eu vou dizer para vocês, não sei se acompanha nos moldes que Kardec estabeleceu aqui, né? Mas tem feito aí o trabalho de divulgação e unificação dos princípios da doutrina. Sobre isso daqui, perguntas, observações? Uma coisa que Kardec colocou, né? Que os 12 membros dessa comissão, eles deveriam preencher algumas características indispensáveis. Mas ele não colocou aqui quais eram essas características. Como ele também não colocou como que eles chegariam até essa posição. Por eleição? Por aclamação? Por indicação? Por que ele não fez isso? Porque não deu tempo. Esses escritos dele aqui são de 1868, 1869. E nós vimos que ele desencarnou a 31 de março de 69. Então ele tinha muita coisa para falar. E em verdade não teve tempo. Os últimos escritos dele, ele fala inclusive que ele já tinha na cabeça uma esquematização de todos os livros que haveriam de surgir. Tudo esquematizado. Vários livros, do primeiro até o último capítulo. Mas que ele teve que desencarnar. Conforme o Espírito Verdade disse, se fosse possível, você não sairia daí. Mas a gente tem que seguir as leis da natureza. E ele desencarnou. Né? Com 65 anos de idade. 65, gente. 65 anos de idade é muito pouco se você for ver. Não é verdade? Se isso daqui fosse nos dias de hoje, com certeza Kardec poderia viver mais uns 20 anos aí, em plena atividade. Não tenhamos dúvida. Né? Imagine em 20 anos Kardec da posse da internet, por exemplo.
que ele não ia fazer, a miséria que ele ia fazer. WhatsApp. O WhatsApp, com as maneiras de comunicação que nós temos aqui, os modos de comunicação, puxa vida. Internet, Né? caminhada. Então, olha só, ele se comunicava através de cartas. Né? Imagina a maneira de comunicar. Não tinha energia elétrica, era luz de velas à noite. Não tinha a comodidade que nós temos. O trabalho que ele fez foi gigantesco, eu nunca me canso de falar isso aqui. Se fosse nos dias de hoje, ele ia fazer muito, muito, mas muito mais. Bom, ele fala aqui a respeito de instituições acessórias, essa comissão central, tá? Vou só citar aqui, porque ele cita e fala um pouquinho. Vou só citar aqui, né? Essa comissão aqui teria como instituições acessórias uma biblioteca, um museu. Né? Interessante que nesse museu ele fala que iriam ser colocadas ali as primeiras obras de arte espíritas, né? Os quadros dos benfeitores da doutrina, inclusive dos benfeitores da humanidade que não eram espíritas. Né? Seria também exposta ali algumas obras, pilares do espiritismo. Uma outra instituição acessória seria um dispensário, ou seja, um médico diplomado dispensando medicamentos gratuitamente. Uma caixa de socorros. Quando eu li isso aqui a primeira vez, já pensei em caixa de primeiros socorros, né? Mas caixa de socorro não é isso, né? Uma caixinha contendo fundos, contendo dinheiro, para poder ajudar as pessoas nos momentos de maior necessidade, inclusive no próprio bom andamento da casa e da causa. Um asilo, uma sociedade de adeptos. Olha só o que ele tinha em mente. Vocês sabiam que ele tinha um terreno? Ele havia comprado um terreno há uns anos antes, né? A chamada Vila de Ségua, que ele deu uma entrada e financiou o resto. Kardec. E a ideia dele era usar aquele terreno para construir uma série de casinhas para no futuro ele ir morar numa daquelas casinhas e as demais servirem como residência dos espíritas que não tivessem condições de se sustentar. Era um terreno que ele iria doar à causa. Aliás, ele não doou somente isso. O fruto do seu trabalho material era todo para essa caixa de socorros. Então ele não foi simplesmente aquele intelectual que ficou lá no seu gabinete, eu ia falar do ar-condicionado no seu gabinete, na época nem energia elétrica tinha, né? Aquele sujeito que não ficou lá no seu gabinete simplesmente escrevendo, editando normas. Ele colocou a sua vida a serviço da doutrina espírita. Os seus bens materiais eram todos canalizados para a doutrina espírita. No item 10 dessa Constituição do Espiritismo, existe uma longa carta de Kardec. Depois vocês leiam lá. Ele se defendendo das acusações, que na época eram muitas, de que ele havia herdado milhões por conta da venda das obras. Coisa interessante, né? A mesma coisa que acusavam o Chico aqui, né? Que o Chico tinha ficado milionário. Olha, se o Chico tivesse ficado com ele, os direitos autorais dos quase 500 livros que ele psicografou, seria um baita milionário. Mas tudo isso foi para obras de caridade. Com Kardec a mesma coisa. E ele se defende, né, falando que o fruto da venda dos livros dele e da revista espírita, todos formavam a caixa de socorros, né? Que era um embrião dessa comissão aqui que ele já estava planejando instalar, para que no futuro funcionasse de maneira adequada. Esse homem verdadeiramente entregou a vida dele para a doutrina espírita. Né? Nossa, Daniel, então ele imaginou uma comissão central? 12 pessoas? 12 pessoas. E aí, essa comissão central, então, seria um centrão espírita, né? Ia mandar no mundo inteiro. Será que era essa a ideia? Ser um grande centro, divulgador, mas queria mandar nos outros centros? De início, obviamente, e prosseguindo, não. Essa comissão não teria a função de reger o mundo espírita e nem ser o árbitro da verdade, porque isso daí seria um golpe fatal ao livre pensamento.
e a liberdade de consciência. As atribuições dessa comissão central não seriam essas, né? Ele começa aqui falando: os princípios da doutrina espírita serão aceitos por todos, porque estão na natureza. Olha que frase interessante essa daqui. Dá o que pensar. Vai dar muito o que pensar. Mas querer que o espiritismo esteja organizado da mesma forma em todos os lugares, com a mesma forma de proceder em todos os lugares, e que todos terão que ficar aguardando ordens, é não entender nada de espiritismo. Seria o mesmo que querer que o planeta fosse governado, todas as nações fossem governadas por um único presidente, que ditaria as mesmas normas para todos e que essas normas seriam aplicadas da mesma maneira em todos os cantos do nosso planeta Terra. Ele falou: isso é impraticável. Os espíritas terão princípios em comuns. Quais são os princípios em comuns nossos? Quais são, gente? Reencarnação, e depois da morte, pluralidade dos mundos habitados, né? Comunicação dos espíritos, Deus, né? A existência de Deus, do espírito. Enfim, os espíritas têm os princípios básicos. Olha que coisa que ele fala. Mas as aplicações desses princípios irão variar de acordo com a região, de acordo com a cultura, de acordo com o clima. Ele fala até de clima aqui, de acordo com os costumes. Enfim, sem que a unidade se rompa. Então, a função dessa comissão central é zelar para que os princípios da doutrina espírita cheguem inalterados em todos os campos, né? Seria uma comissão que teria por objetivo também assimilar as ideias novas, fazer com que princípios novos chegassem à doutrina espírita, né? Mas a aplicação desses princípios compete a cada pequeno centro espírita. E não é mais ou menos o que acontece aqui em termos de Brasil? Nós não temos as diversas federações aqui, sendo que a mais famosa, a mais proeminente, é a Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira manda nos centros espíritas? De jeito nenhum. Ela pode orientar, né, ajudar, auxiliar, né, aqueles que queiram se filiar a ela. Agora, dar ordens e exigir que as coisas funcionem de tal maneira, isso ela não faz. E nem pode fazer. Pois o próprio codificador da doutrina espírita foi avesso a essa ideia. Cada centro espírita utiliza os princípios da doutrina segundo a sua maneira de enxergar. Então, um centro espírita aqui do Brasil, pode ter certeza, vai ter um modo de trabalho totalmente diferente de um centro espírita da França, como tem. De um centro espírita na Alemanha, de um centro espírita no Chile, de um centro espírita nos Estados Unidos, porque a cultura é diferente, a maneira de enxergar a vida é diferente, as necessidades são diferentes, mas os princípios têm que ser os mesmos. Não pode um centro espírita ter esse título e de repente não acreditar que os desencarnados se comuniquem. Peraí, não tem lógica um negócio desse, não é? Os princípios têm que ser os mesmos, a maneira de aplicar tem que ser diferente. Olha o que Kardec fala: o espiritismo é uma questão de fundo. Prender-se à forma seria algo indigno da sua grandeza. Que frase é essa? Eu acho que todos nós que temos talvez alguma tarefa dentro da área espírita devemos nos ater a essa frase aqui. Espiritismo é questão de fundo, não é questão de forma. As aplicações podem ser diferentes, mas os objetivos têm que ser os mesmos. Os princípios, obrigatoriamente, têm que ser os mesmos. Senão, não haveria, obviamente, espiritismo. Certo? Comentários? Um segundo. Oi. Você comentou um detalhe que assim, é parecido com Kardec e Chico. Kardec ele costumava
determinadas importâncias, e o Chico também? Sim, ele fazia isso, né? Da parte dos bons espíritos. O Chico fazia isso e o próprio Kardec também fazia isso. Ele verificava alguma pessoa que estivesse em situação de necessidade, né? De uma maneira muito sutil, colocava ali algum dinheiro no envelope, mandava para essa pessoa e escrevia da parte dos bons espíritos. Então a gente percebe maneiras de agir bem semelhantes, né? Fala. O Kardec não pensou dessa forma porque ele talvez estivesse preocupado com a estrutura da Igreja Católica, né? Você tem o Vaticano centralizando praticamente o oposto do que você falou, né? Eles têm um comando central, depois tem as hierarquias, né? Sim. Viraria uma religião Constituída. com as mesmas Exato. estruturas das outras. Sim, muito bem. Excelente observação, né? Ou seja, pode ser que isso realmente tenha passado pela cabeça dele. Porque ele entendia a religião não como uma hierarquia, como você disse, da Igreja Católica, né? O Vaticano que manda em todo mundo e depois, de lá para cima, as ordens eram ditadas. Ele queria evitar isso na doutrina espírita. Mesmo porque, quem eram os espíritas daquela época? Aqueles egressos do catolicismo. A maioria, né? Então, eles já levavam algumas matrizes, né? Que tinham que ser evitadas, porque a doutrina não é uma doutrina de hierarquias. Ele queria justamente também evitar esse tipo de coisa. Bem observado. Me chamou a atenção a questão do número 12. Como que ele resolveu? Boa, também pensei nisso. Como que ele imaginou a questão do número 12? Não sei. Não sei se foi aleatório, né? Porque assim, aqui ele fala que ele queria um número de pessoas onde houvesse um bom debate, mas também não um número de pessoas onde houvesse confusão. Porque assim, 12 pessoas debatendo dá um bom debate, porque são 12 cabeças pensantes. Não daria margem para muitas dissensões. Agora imagina 30 pessoas pensando. 40, 50, 100 pessoas. Como chegar num acordo? Num ponto ali em comum. Né? Agora, por que do 12? Não sei. Eu deixo de lado a questão cabalística da coisa. Né? As 12 tribos de Israel, né? Os 12 apóstolos de Jesus, enfim, né? Eu deixo meio de lado isso, né? Eu estava comentando aqui um dos livros espíritas, né? Que parece que o 12 ele tem a ver com o número da perfeição, né? Assim como se não me engano, o 7. Se não me engano, no livro do André Luiz, ele comenta essa questão. Além do 10 ser o número da dissensão, ser da discórdia, algum tipo assim que o André Luiz fala. A gente percebe, por exemplo, que o nosso lar tem quantos ministérios mesmo? Tem 6 ministérios, com 12 ministros cada um. Né? 6 vezes 12, 72. Né? Agora 12 ministros, por que 12 ministros em cada ministério do nosso lar, né? Vai entender, né? Só um segundo. Fala, Maria Ângela. Pegando um gancho no que ele disse, ele fez uma comparação com o Vaticano. Comparou com o Vaticano, sim. Me lembrou o Herculano Pires. O Herculano Pires era um estudioso mesmo. Né? Muito. Então, ele diz que o Espiritismo ele precisa se conservar puro, simples, para não se tornar, abre aspas, igrejismo. Uhum. O cuidado com o que se acrescenta na doutrina, com o que tira dela para acrescentar coisas, para não se tornar, ela deixar de ser pura. Porque se a gente for pensar bem, Daniel, pensa em modificar coisas dentro do Espiritismo, que foi Jesus que falou, como que pode? Não tem jeito. Como pode? Não tem como. Então, o cuidado tem que existir. Então, daí, Maria Ângela, a gente já começa a perceber certas coisas dentro do movimento espírita que parecem querer copiar aquilo que a gente vê nas outras religiões. Nenhuma crítica às outras religiões, em absoluto, por favor. Mas coisas que são desnecessárias dentro do movimento espírita. Querem algum exemplo? Casamento espírita. Não é? Batizado espírita. Daqui a pouco vai ter extrema-unção espírita. Se é que já não existe isso aí. Né? Se é que já não existe isso. Capelanato. Quer dizer, gente, isso daí funciona e é coisa admissível?
no movimento da Igreja Católica. Ótimo, não estou criticando nada disso. Agora, totalmente dispensável dentro do movimento espírita. Porque, como você mesmo disse muito bem, como dizia Herculano Pires, né? Que segundo Emmanuel, a régua que melhor mediu Kardec. A gente tem que ficar bastante atento a esse tipo de coisa. São cuidados. Cuidados, bastante cuidados. Daí a importância, por isso que Kardec tinha a questão do controle muito em vista ali. Olha só, 12 membros fazendo parte de uma comissão. Esses membros, eles seriam, de certa maneira, colocados lá obedecendo a alguns princípios, que ele não falou bem quais são aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa a esse respeito. Mas esses 12 membros vão ser controlados por congressos. Congressos onde fariam parte o quê? Os diversos adeptos da doutrina espírita. Então, no último modo ali, haveria um certo controle universal. Descartaria aquela possibilidade de surgir alguém para dirigir um movimento espírita e começar a colocar ideias pessoais ali, que iriam posteriormente gerar um desvirtuamento dos princípios da doutrina. Como que aconteceu com o cristianismo lá no início, né? Lá no século IV, no século V, no século VI, quando tudo começou a se desvirtuar em termos de cristianismo. A gente não pode, de maneira nenhuma, repetir os mesmos erros. Se por algum motivo os 12 membros da comissão começarem a tomar ideias insensatas de acordo com o andamento do movimento espírita, cabe aos congressos chamá-los à ordem e até destituí-los e colocar outros 12. Então o controle seria extremamente rigoroso, justamente para poder evitar esse tipo de coisa, né? Quem? Só um comentário, só. Você está falando, mas são 12 porque é mais fácil de ser um debate, né? Usar uma bagunça. Aí depois vai, imagina 40, imagina 70. Aí, sem querer puxar para o lado político, imagina 513. Imagina 513 cabeças lá em Brasília. Nossa Senhora, né? O negócio é complicado. O negócio é difícil. Então, a gente estava até comentando a respeito disso. Mas assim, eu não sei se Kardec teria esse tipo de inclinação. Sinceramente. Eu não sei de onde que ele tirou o 12, mas na cabeça dele era um número bom para discussão, para se manter debates, né? Mas não grande o suficiente para virar uma bagunça. Ele não teve nenhuma orientação posterior de algum espírito amigo sobre essa ideia? Porque se que eu saiba, não. Teve, é porque uma que não deu tempo, então viram que... Uhum. Tá, da implantação dessa comissão central. Olha, Fernando, eu acho o seguinte, que aqueles que tomaram o movimento espírita e herdaram o movimento espírita logo de cara não adotaram nada daquilo que ele pregou. Desvirtuaram totalmente. Não é à toa que o Chico falava que o Ley-Marie foi o coveiro que enterrou o espiritismo na França. O movimento espírita na França, durante 20, 30 anos, né, ficou agonizante. Ele só começou a respirar um pouquinho, conforme a gente comentou, a partir de 1890, 1900, quando aqueles dois lá, a dupla Dedé, né, Denis e Delane, começaram a ganhar mais vulto. Mas, olha, se ele tivesse tido um tempo a mais, essa comissão seria instalada, sem dúvida nenhuma, e ia funcionar bem funcionadinho. Não tenhamos dúvida com relação a isso. Depois de 1900, não tinha ciência dessas ideias de Kardec, de implementar essa sistemática do doutrina espírita? Foi fundada uma federação, vamos dizer assim, eu não sei bem o nome, eu me esqueci, mas algo parecido com a Federação Espírita Brasileira, lá na França, né? Isso foi fundado por volta dos anos 10, né? A partir do século 20. Mas assim, não foi muito adiante. Mesmo porque a França já tinha passado por uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana, 1870 em diante, durou 1 ano e meio, né? Mas pesou. Depois da Primeira Guerra Mundial, que segundo Leon Denis fechou muitos centros espíritas. Depois da Segunda Guerra Mundial, que veio acabar com tudo, né? A França foi ocupada praticamente 5 anos pelos nazistas. Imagina o que eles fizeram lá. Então, o próprio movimento espírita francês, ele periclitou bastante. Quando o espírito André Luiz entrevistou Gabriel Delane desencarnado no plano espiritual, a primeira pergunta que ele faz, e aí, o que você acha do movimento espírita francês? O que Delane fala? Olha, poderia estar melhor, né? A gente não pode dizer que está como a gente pensava.
Quer dizer, foi complicado. Mas nós vimos que houve uma passagem de bastão. Porque quando os cabeças do movimento espírita desencarnaram na França, eles desencarnaram em 4 anos consecutivos, né? Lembra? Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane foram desencarnando. A partir da década de 30, o movimento espírita brasileiro começou a ganhar relevância. Porque ali o Chico começou a todo vapor o mediunato dele, né? E aí o negócio foi estruturado aqui. Já existia uma federação espírita, mas o negócio ganhou força, impulso e musculatura aqui no Brasil. Daniel, mas é bom observar, que a gente vai indagando, a questão, assim, como estamos num mundo ainda de provas e expiações, é realmente um desafio uma doutrina que prega, né, reforma íntima, né, para você aplicar o Evangelho dentro de um mundo de provas e expiações, onde, né, gera a lei do menor esforço. Então, é desafiador. Muito difícil. Para poder, até um conselho, né, o próprio conselho que tem de cada federação, poder se doutrinar e ficar atenta a não cometer algum erro. Exato. Dentro da materialidade. Exatamente. Para você ver, só um exemplo disso daí, né, do cuidado que cada conselho de cada federação tem que ter. Como que era na época de Kardec? A concordância universal dos ensinos dos espíritos. Não é verdade? Né? Espíritos diferentes através de médiuns diferentes que não se conhecem, falando basicamente a mesma coisa. E nos tempos atuais com a internet? Os médiuns podem se conhecer. E aí? Como é que a gente vai ter a concordância universal dos ensinamentos dos espíritos com base, né, nessa questão de internet? De médiuns que podem se conhecer. Eu sou um médium aqui em Pouso Alegre e entro em contato com um médium lá no Japão. Quem vai me dizer que não houve uma influenciação recíproca de ideias ali? E que isso pode, de certa maneira, né, abalar a própria comunicação do espírito. É complicado. Não é tarefa das mais fáceis, não. Dos dias atuais. Né? Daniel, Sim. seria tudo questão de interpretação. Como assim, Otânios? Explica para mim. Como assim questão de interpretação? Né, quando ele estava comentando ali com o grupo dele, o Chico dava comunicação de espíritos também sofredores. Né? E um falou assim, se aparecer um espírito sofredor, o que a gente faz? Falou o evangelho dele, quer dizer, né? O evangelho dele aí manifestou o que aconteceu com o Chico. Ele apanhou com... Tomou uma surra de Bíblia. Tomou uma surra de Bíblia. Então tudo é questão de interpretação. Pois é, mas olha só, Kardec ele teve uma preocupação muito grande, Tânios, em elaborar os princípios da doutrina de maneira inequívoca. Para que não houvesse, não desse margem justamente a essas interpretações. Para que o sujeito lendo aquilo ali, falasse, bom, isso daqui não tem como eu interpretar de outra maneira, de outra forma. A preocupação dele na elaboração dos princípios básicos foi justamente essa daí. Tanto né? é que o Espírito da Verdade, quando vai começar, quando ele se apresenta para Allan Kardec como um familiar, né? E quando ele começa a ditar e Allan Kardec começa lá a escrever, né? Ele fala assim, olha, seja juiz do que você escreveu, ou seja, releia, né? Aí ele vai reler, olha, fiz de novo esse aqui, não, mas olha em tal linha, em tal parágrafo, quer dizer, nada passava também para Nada. Outra margem, para o que você ainda pergunta, o que você entende disso? Exato, quer dizer, a preocupação era muito grande em elaborar os princípios da doutrina de uma maneira muito clara. Quando na Gênese, quando Kardec publica o livro A Gênese, no mesmo ano de publicação da obra, poucos meses depois, ele já estava em trabalho de reelaboração dessa obra. Porque os benfeitores até mesmo, eles achavam que existiam certas partes, principalmente nos primeiros capítulos, que podiam dar margem a outras interpretações. Então eles sugeriam a Kardec alterações nessas outras partes. A preocupação dele foi elaborar uma doutrina nítida, não dando margens a qualquer tipo de interpretação diferente do que tem que ser. Bom, ele também fala aqui da parte dos estatutos. Todo mundo sabe, né? Cada associação funciona com base em estatutos.
Os estatutos, eles regulam o andamento das ações daquela entidade. Então, essa comissão central teria os seus estatutos constitutivos. E ele fala assim, que de início, esses estatutos tinham que sair da cabeça de uma única pessoa. Que seria ele no caso. Mas que depois, olha a preocupação que ele tinha com o progresso da doutrina. De tempos em tempos, os estatutos tinham que ser revistos. E ele estabeleceu a seguinte coisa, que os congressos teriam a função de fazer revisões periódicas dos estatutos. Porque a época mudava, as necessidades mudavam. Então, os estatutos podiam mudar também. O interessante aqui era o seguinte, que ele falava que de 25 em 25 anos os congressos tinham que se reunir para dar uma olhada nos estatutos, para ver se os estatutos realmente conferiam com as necessidades básicas do povo daquela época. 25 em 25 anos. Né? Naquela época dele, talvez 25 anos fosse um tempo suficiente para acontecer alguma mudança. Século XIX. Pergunto para vocês, e hoje? Gente, 25 anos seria uma eternidade. Da década de 50, do século XX, até hoje, a humanidade progrediu como nunca havia progredido. A ciência cresceu de uma maneira vertiginosa. Então, a revisão dos estatutos, se isso existisse, né? Talvez nos dias de hoje não de 25 em 25 anos, mas talvez de 5 em 5. Ou até menos, né? Para ver se realmente os estatutos eles estão de acordo com as necessidades da época. Tudo muda. Só em termos tecnológicos, uma vez eu ouvi uma coisa. Não sei se eu ouvi ou se alguém me falou. As indústrias, principalmente as de tecnologia, têm material para lançar para a gente para os próximos 10 anos. Eles só não lançam esse material porque senão ia haver perda de investimento. Né? Então eles vão lançando aquilo, que são mais as coisas que são mais antigas, as descobertas um pouco mais antigas, e deixando mais para frente as descobertas mais recentes, os avanços mais recentes. Né? Por exemplo, já ouvi dizer que já existem equipamentos que você leva para casa, que seria um equipamento pequenininho assim, você coloca no centro da sua mesa, liga ali e você tem em holograma filmes, vídeos, documentários, sem necessidade de televisão, sem necessidade de celular. Não lançaram isso ainda. Porque como é que fica a questão do celular? Como é que fica a questão das TVs, das LCDs? Né? Alexa. Isso, ia tudo virar coisa de lixo. Como até pouco tempo atrás, todo mundo tinha um videocassete em casa. Quem tem videocassete hoje? Achamos uma pessoa que tem, outra pessoa que tem videocassete. Antigamente todo mundo tinha. Hoje em dia, bem raro. Antigamente todo mundo tinha discos de vinil, era assim que a gente ouvia a música. Mas isso está voltando. Né? Tá voltando a mania. Mas foi substituído pelo CD, já foi substituído pelo Blu-ray e outras substituições mais aí. Que eu parei no Blu-ray, mas tem mais. Né? Quer dizer, tudo evolui. As necessidades de cada época são diferentes. Então ele tinha essa preocupação em fazer da doutrina uma doutrina progressista, que andasse passo a passo com a ciência. Né? Agora, as crenças, elas tinham que ser as mesmas. Né? Ele fala o seguinte, ó, devemos ter um programa de crenças adaptado ao desenvolvimento da doutrina. E ele começa com uma pergunta para todo o programa de crenças. O que é ser espírita? Vocês já fizeram essa pergunta? O que é ser espírita? O que vocês acham? Fala alguém para mim aí. O que é um espírita? Eu acho que é uma pessoa que segue os preceitos que foram colocados no início da doutrina. Segue sim. Aqueles indivíduos que seguem os preceitos da doutrina. E quais são os preceitos da doutrina, os princípios? Vida após a morte. Vida após a morte, reencarnação. Busca seguir isso daí. No início do Espiritismo, os princípios da doutrina não estavam muito bem, firmemente estabelecidos. Então, o qualificativo de espírita é muito elástico. Era espírita tanto aquele indivíduo que tinha simpatia pela doutrina, ou que só acreditava nas manifestações, quanto aquele que aplicava
tudo no âmbito de sua vida. Né? Mas à medida que os princípios foram ficando mais fortalecidos, o qualificativo de espírita, antes elástico, foi diminuindo. Né? Na época de Kardec já tinha essa dificuldade. E ainda hoje tem, viu? Ainda hoje tem. Por ignorância de muita gente, né, que coloca como espírita pessoas que, por exemplo, eu acredito em vida após a morte. Você é espírita. Não, gente, o católico também acredita em vida após a morte, um umbandista também acredita, né? Budismo, em certos ramos, acredita também, né? Eu acredito em mediunidade, eu sou espírita. Será que basta você acreditar em uma e outra coisa para ser um espírita? Daniel, eu acho que ser espírita, além dos preceitos, é muito mais que isso. Eu não estou muito certa de qual capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que ele dá uma larga, vamos dizer assim, um largo currículo para um espírita. Eu me lembro que quando eu estava lendo, eu me identifiquei com tanto defeito ali que eu falei, não sou espírita. Por isso eu só aprendi isso. Deixa eu ficar no aprendizado. Então, mas olha só, nós não podemos vincular a ideia de espírita com a ideia de perfeição. Não isso. Pelo contrário. Lá no Evangelho, Evangelho é o livro dos médios, agora me confundi, né? Qual que é a definição que Kardec dá dos espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos? Aquele que se esforça. Exatamente. Sua transformação. Pela sua transformação moral. Então, olha só. Aquele que se esforça para a sua transformação moral. Se eu estou me esforçando para a minha transformação moral, é que eu sou imperfeito. Se eu estou me esforçando para combater os meus vícios, é que eu tenho vícios. Não é assim? Então ele não coloca ali como espírita um indivíduo perfeito. Mesmo porque o indivíduo perfeito não vai ser espírita. E não vai ter religião nenhuma. Ele vai, na verdade, colocar ali para a gente que o espírita é aquele que compreende os princípios básicos da doutrina e se esforça para adequar a sua vida àqueles princípios básicos. Compreensão. Se você não compreende os preceitos, eu acho que... Então, o espírita seria aquele que entende os preceitos, que compreende os preceitos e se esforça para aplicá-los no âmago de suas vidas. E ele coloca uma coisa aqui, que sinceramente, vou falar para vocês, eu achei meio esquisito. Opinião pessoal minha. Ele fala que é possível, Kardec fala, estabelecer um formulário de princípios, como sendo um resumo dos princípios básicos da doutrina. Como se fosse uma profissão de fé, um credo. Não tem o credo católico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Existiria um credo espírita. Um formulário, uma ficha. O indivíduo pegaria aquela ficha, leria aquela ficha, né? Tá de acordo com tudo isso daqui? Tá. Aí você assina. É isso. Ele fala aqui como sendo uma profissão de fé espírita, os chamados espíritas professos. E pelo que eu entendi aqui, frequentariam as reuniões espíritas, as reuniões de estudo, as reuniões de mediunidade, enfim, aquelas dos centros espíritas, somente aqueles que se autodeclarassem espíritas professos, através de um formulário assinado. Eu achei esquisito, vocês não acharam esquisito? Eu achei, né? Kardec não tinha esse tipo de conduta, né? De materializar a coisa. Formalizar. Né? De formalizar dessa forma. Talvez a preocupação dele ali estivesse em fazer um movimento espírita coeso, né? Com as pessoas pensando basicamente as mesmas coisas para que tudo fluísse bem, sem elementos heterogêneos, desarmônicos no movimento espírita. Que coisa, né? E segundo ele fala aqui, esse escrito a pessoa levaria consigo, como se fosse uma carteirinha, né? Espírita professo, né? Já imaginaram? É uma coisa meio esquisita, né? Quando você vê o codificador da doutrina colocar isso daqui, eu achei meio estranho, sinceramente. Mas ele fez essa... Então, meu amigo, aí que tá. Isso daqui está no livro Obras Póstumas. Quem que escreveu Obras Póstumas? Quem que coordenou os escritos de Kardec e colocou aqui? Foi o Ley-Marie. Foi publicado em 1890. Né? Então, lembra quando eu comecei a estudar esse livro lá no ano passado? Eu falei, olha, tem algumas partes aqui que a gente tem que ter bastante atenção, porque
pode ser que Kardec não tenha escrito aquilo. Eu estou analisando isso conforme as minhas luzes, que são mínimas e escassas. Né? Pode ser que essa questão aqui do formulário seja realmente algo interessante? Pode. Mas que eu achei esquisito? Eu achei esquisito. Como eu também achei esquisito, no item seguinte, em que ele fala dos meios de viabilizar o movimento espírita, ele fala aqui que os 12 membros dessa comissão tinham que dedicar todo o tempo útil deles, né, à comissão, à propagação da doutrina, à defesa dos postulados, enfim, papapá. E que para isso, para eles terem todo o tempo disponível, eles tinham que ser pagos para isso. Isso eu também achei estranho. Eu tô achando que isso daí não Né? Porque assim, ele fala assim de uma maneira, está escrito aqui de um modo aqui, que o indivíduo realmente, para poder fazer uma obra progredir, tem que dedicar boa parte do seu tempo e da sua vida. Foi o que ele fez. Né? Mas ele sabia que os outros não iam fazer isso do jeito que ele fez. Então talvez ele tivesse essa preocupação de, em assegurar o bom andamento do movimento espírita, sugerir uma remuneração aos 12 membros da comissão. Né? Tanto que, no item 9, vias e meios, como que ele começa? Lamentável entrarmos em considerações de ordem material para alcançarmos um objetivo espiritual. Tentando em contradição. Né? Quer dizer, será que foi ele mesmo que escreveu isso? Não sei. Como que foi o Ley-Marie que organizou esse negócio em 1890, 20 anos depois que ele desencarnou? Não sei. Não sei. Não tenho as luzes necessárias para avaliar isso. Então, certas coisas eu prefiro deixar meio que de quarentena. Falar uma coisa, um instante. Pode falar. Eu acho assim, eu vou pensar. Ser espírita é você se fazer uma reforma íntima, prestar atenção nos seus atos lá atrás e procurar praticar só para o bem diferente. Não o que você fazia lá atrás. E você melhorar dentro de você. Você se reformar lá dentro de você. Sim. Fazer sua reforma íntima. Procurar realmente observar o mundo, as pessoas, seus atos e mudar o esquema. A ideia é a reforma íntima. A reforma íntima é o carro-chefe da doutrina. Entendeu? Antes você, vamos supor, você vai pintar, você daria outro. O espírita não, ele para, analisa com um sorriso, com uma palavra amiga, ele sai fora. E não guardar dentro dele. Então, isso chama reforma íntima. Sim. Mudar assim, o seu esquema de vida. O seu esquema de agir. Paulo de Tarso costumava falar uma frase interessante a respeito disso daí, né? Sejais as cartas vivas do Evangelho. Então, não seria o escrito dele, mas a pessoa na sua conduta manifestando os ensinamentos do Evangelho. É algo que nós, na condição de espíritas, que nos colocamos, a condição de espírita, temos que fazer. A cada dia um pouquinho melhor do que o dia anterior. E é um trabalho lento, né? É um trabalho que demanda séculos, e não é modo de dizer, séculos mesmo, literalmente. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos construindo um reino de Deus dentro de nós. Né? Isso daí até atingir a condição de Jesus, que olha que Jesus, existem seres superiores a ele ainda, né? Mas o modelo que nós temos aqui, eu não conheço outro superior a ele. Ninguém conhece, né? Para atingirmos a condição de Jesus de Nazaré, vai chão. Porque quando ele construiu o planetinha 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era daquela condição ali. Já era. Então imagina quanto tempo a gente tem que caminhar para chegar no nível dele. Voltando no Ley-Marie, eu queria lembrar uma coisa. Tem uma passagem que o Allan Kardec, eu acho que é uma lei, se fala como lei da época dos escritos, que ele falava do tipo assim, você vai lembrar melhor que eu. Saber identificar o espírito que transmite aquela mensagem. Porque vários médiuns mandavam as mensagens para eles e médiuns diferentes do mesmo espírito. E às vezes o mesmo médium, e ele recusava, né, dizendo ser daquele espírito, e ele recusava porque ele já sabia o contexto daquele espírito que escrevia. Então eu acho que é
ele já deixou, acho que essa deixa nesse contexto desse final do Obras Póstumas, que vem falar aí de uma coisa que não era característica dele. Né? Aí fica aí para se pensar. Fica aí para se pensar, né? Matéria, material é para a gente realmente raciocinar, realmente pensar. Bom, com relação à questão da chamada Constituição do Espiritismo, é basicamente isso que a gente tinha a dizer para vocês. Junta a sexta-feira passada com essa sexta-feira, a gente fecha bem aí. O que eu gostaria de convidar vocês, né, a fazer é ler depois, nas suas respectivas casas, o item 10, que chama Allan Kardec e a Nova Constituição, em que são escritos dele de próprio punho, né, que Leymarie colocou aqui, escritos de Kardec, falando a respeito da comissão, do dinheiro, dos milhões, né, que todo mundo falava que ele tinha e que ele não tinha, de tudo aquilo que ele dedicava em prol do crescimento da doutrina espírita. Esse item 10 é muito interessante e ressalta o caráter missionário do codificador da doutrina espírita. Eu achei que fosse dar tempo, não deu. Então, eu tinha falado com vocês e combinado na semana que vem começar o curso de passe. Esqueçam, não vou fazer isso. Porque na semana que vem vai ser realmente, e aí eu dou minha palavra, o último capítulo, finalzinho, chamado Credo Espírita. Que Kardec, aliás, não terminou de escrever. Ele começou, mas depois veio a desencarnação. Mas é lindo isso daqui. Eu ia passar por cima, né, mas resolvi ler hoje cedo. Gente, é muito bonito isso aqui. Não posso deixar de comentar com vocês. Então, na semana que vem, a gente comenta o Credo Espírita, e aí sim a gente fecha o estudo dessa obra. Para na outra sexta-feira, aí sim, a gente começar o nosso estudo de passes. Correto? Então, tá bom.